Boa tarde. A leitura de hoje é mais que especial. Ela trata sobre educação e sobre direito constitucional. Vamos compreender o como a nossa Constituição Cidadã, a de 1988, é uma Constituição social que traz vários princípios de cidadania participativa e direitos sociais. Vamos lá. Texto de um trabalho acadêmico sobre educação. Conforme o estabelecido na Constituição Federal de 1988, são fundamentos do nosso Estado democrático de direito: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Brasil, Constituição Federal, artigo 1º. Cabe um destaque muito importante para nos contextualizarmos histórico-socialmente. A nossa Constituição é cidadã justamente porque é uma Constituição de Carta Magna de tipo social. Trata-se de uma poderosa evolução dentro do processo do constitucionalismo. A Constituição que temos é um aperfeiçoamento do processo do constitucionalismo. O processo constitucionalista brasileiro é um processo muito avançado. E a Constituição Cidadã de 1988 é obra-prima singular. Em conformidade com este dispositivo, o do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, Lei 9.394, de 96, entende que a educação deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, tendo por finalidade, portanto, o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E poderíamos agregar ainda que a Constituição Social que temos, a cidadã, indica que o jovem educando e socioeducando deve ser incentivado aos estudos superiores, justamente porque a Constituição de 1988 apresenta princípios de cidadania participativa e direta, os quais demandam capacidade crítica e inteligência cidadã para acessá-los e manuseá-los, a saber, o princípio do plebiscito, o do referendo, o da iniciativa popular para o processo de criação de lei nova, o das consultas públicas, o da transparência, dentre outros princípios constitucionais e impulso à cidadania participativa. Com base nesses princípios, principalmente no princípio da cidadania participativa, esta pesquisa se propõe a analisar a importância das disciplinas filosofia e sociologia na formação do educando. Partindo do princípio premissa deste raciocínio, o de que a escola tem um papel preponderante e significativo neste desdobramento, a formação cidadã a partir dos valores do trabalho tem-se um grande desafio. E sobre este desafio,
a escritora Rosilda nos diz em tom de alerta: hoje, pode-se afirmar que a cidadania é uma ideia em expansão e aperfeiçoamento. Entretanto, a ação política continua desvalorizada, uma vez que, no contexto das transformações que afetam o Estado, a economia e a sociedade, assiste-se à fragmentação societária gerada pelas tendências contemporâneas das relações sociais neoliberais de mercado, pela incapacidade do ordenamento legal institucional vigente para garantir os princípios igualitários de cidadania. Essa fragmentação e desagregação social é típica desta pós-modernidade, em que a concepção individualística é esgarçada ao limite do absurdo infinito, o eu se conformando cada vez mais narcisístico e despreocupado das questões cidadãs e de ordem pública. Por exemplo, as políticas públicas educacionais e socioeducacionais. Os tópicos destes tempos são de ordem privada, privatizadamente privatística. Tópicos de ordem privatística são os nossos tempos neoliberais. Para que falar das coisas de ordem pública? Tenho mais o que fazer. Essas questões não afetam a minha vida. O quê? Taxa de juros? Isso não é conversa para mim, isso é conversa de economista. O quê? As questões ambientais? Tô nem aí para as questões ambientais. Isso é conversa de ambientalista. Tempos neoliberais. Uma análise sobre a educação para a cidadania, conforme nos indica Rosilda, dá-se assim. Assim, destarte e deste modo, se a educação como instrumento social básico é que possibilita ao indivíduo a transposição da marginalidade para a materialidade da cidadania, não é possível pensar a sua conquista sem a educação. Educar, nesta perspectiva, é entender que direitos humanos e cidadania significam prática de vida em todas as instâncias de convívio social dos indivíduos, na família, na escola, na igreja, no trabalho, no conjunto do todo da sociedade. Escola, espaço do projeto político-pedagógico. Inteligência derivada do trabalho acadêmico, a contribuição da sociologia e da filosofia na formação do educando. Autor Rony Ferreira Braga, professor da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro, rede estadual e rede municipal. Meu amado pai, é isso. Falei para vocês, leitura de texto mais que especial. Lemos sobre educação e sobre direito constitucional. E é importante destacar que o processo constitucionalista brasileiro é um processo muito avançado. Amém.